O que nos ajudará a compreender esta homilia de hoje é uma imagem que já descreverei. Mas antes de chegar a esta imagem, só apenas uma pequena inserção histórica. Quando Jesus se encarna, portanto, se faz homem, nós, seres humanos, aqui, podemos ver a face de Deus. E este Deus fala conosco como amigos, olha para nós, se entrega para nós. Esta ideia de Deus que fala com o seu povo, encontramos já no Antigo Testamento, na religião hebraica, em que Deus utiliza os acontecimentos históricos e os profetas para se comunicar com o povo eleito. Mas o fato de Cristo tornar-se carne, o verbo divino fazer-se carne, é algo inaudível, algo que nunca aconteceu na história. E, portanto, esse Deus fala com o homem como amigos, como vai dizer o Vaticano II. Por que eu estou dizendo isto? Porque aqui tem uma novidade enorme em relação à religião pagã. Os romanos, que dominavam toda a Europa e parte do Oriente, eles tinham uma religião de deuses, ideia de deuses. E esses deuses eram inalcançáveis, assim como os deuses gregos eram inalcançáveis, de tal modo que a única possibilidade de relação é: você não pode desagradar nenhum dos deuses, porque senão ele vai começar a fazer maldades contra você. Ele vai te castigar, vai mandar uma carestia, vai dar fome, vai ter muita chuva. Então, o romano ou o grego, que eram pagãos, eles procuravam ter uma relação com a divindade que eles acreditavam, mas uma relação tirânica, somente no dar. Não era nunca atrevido a falar com esse Deus. Por isso o cristianismo traz esta novidade de um Deus que comunica-nos como pessoa e de um Deus que dá o primeiro passo para falar com a gente, para estar conosco. Portanto, o intransponível se torna agora a portada de mão, né? Se torna agora uma coisa nossa, muito fácil. Isso transforma também a nossa espiritualidade e o nosso modo de ser. Bom, isso aqui é só um pequeno bastidor daquilo que a gente vai falar. Acontece que Jesus vai para o céu. E agora o cristão sabe que o seu modo de conversar com Deus é a oração. E não é uma conversa qualquer, não é uma conversa com as paredes. É a conversa com o Deus vivo. E os primeiros cristãos, especialmente aqueles que moravam na cidade de Roma, representaram esta forma cristã de oração. E esta é a imagem que quero propor, que nos ajudará a compreender tudo aquilo que queremos dizer agora. Quando você tiver curiosidade, aliás, você vai ter curiosidade, assim que terminar a missa, você vai pegar o seu celular e vai entrar no Google e vai colocar assim: O Orante Catacumbas. Só põe isso, O Orante Catacumbas. E você vai ver a imagem, os afrescos dos primeiros cristãos, como eles rezavam. E essas imagens como são representadas? Uma pessoa com as mãos elevadas, com o olhar elevado a Deus. Essa é a atitude de oração dos primeiros cristãos. É interessante perceber que na imagem as mãos são desproporcionais ao corpo, elas são um pouquinho maiores. E o olhar, o olho também, o olho é bem arregalado assim, e a pupila voltada para o alto. Portanto, dentro desta clareza de a quem se está referindo, ao Pai Nosso que está nos céus. Ao mesmo tempo, nós vamos perceber que esses afrescos, essas pinturas, mostram o cristão com os pés no chão, demonstrando que a oração não é etérea, ela é muito concreta, ela nos coloca dentro da realidade. E vamos perceber que as cenas que estão acontecendo do lado são cenas do cotidiano, ou um jantar, ou um almoço, ou uma liturgia, ou um momento de trabalho, demonstrando que para nós cristãos este mandamento de Jesus, rezar sempre sem desanimar,
significa rezar sempre e em toda e qualquer ocasião. Mas esta simbologia do cristão que reza desta maneira, olhando para Deus e colocando-se nas mãos dele, é muito significativa. E o primeiro significado é este do abandono. Aqui podemos fazer um paralelo com as crianças, que quando estão começando a caminhar, no momento em que correm ao abraço do pai ou da mãe, vem sempre com os braços abertos, né? Olhando para cima, e o pai, a mãe abraça a criança. Quem reza se coloca nos braços de Deus. Não tem medo, tem confiança, vai em direção a Ele. E quando uma criança quer algo de nós, ela levanta a mão e olha para nós. Assim somos nós também, quando estamos na oração, quando estamos com Deus. E por isso o cristão, indico como experiência esta capacidade, né? Quando você estiver rezando na tua casa, pode levantar a mão mesmo assim e fazer, você vai perceber uma diferença no seu modo de rezar. É muito profundo isso, perceber os pés no chão e perceber que nós estamos nos lançando nos braços de quem nos ama, é algo fenomenal, é muito bom rezar desta maneira. Faça essa experiência, vocês vão ver que bonito que é. Isso demonstra que o cristão, ele se lança nos braços de Deus, mas com os pés no chão. Quem reza é capaz de compreender a realidade, compreender quais são as mensagens que Deus nos dá nos acontecimentos, nos encontros, nas situações em que vivemos. Na primeira leitura, nós ouvimos que Moisés, à medida que rezava com os braços abertos, o povo judaico vencia contra Ameleque. Ameleque é o símbolo do mal, é o símbolo das coisas que não estão boas em nós e também na sociedade. Quem não reza vai perder sempre para Ameleque, para o mal. Quem faz oração consegue compreender que dentro de todas as situações, até aquelas negativas, tem algo que Deus está dizendo para nós. Porque quem está em relação com Deus, e esse é o sentido da oração, entende quais são os seus desígnios, consegue compreender que com os braços levantados e os pés no chão, olhando para Deus, é sempre vencedor, não é perdedor. Perdemos quando baixamos os nossos braços, quando deixamos de fazer oração. Por isso, o primeiro ensinamento hoje é saber nos confiar completamente em Deus, para que entremos dentro de uma dinâmica, e a dinâmica que rezamos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra, pés no chão, como nos céus. O cristão, ele consegue entrar, portanto, dentro desta sintonia com Deus. E não vai ser mais aquele católico, cristão chato, que fica resmungando de tudo, que acha mal de tudo, mas estando plenamente na realidade, guiado por Deus, vai compreender aquilo que Deus propõe aqui, aquilo que Deus propõe ali, entender que o mal não tem a última palavra, conseguirá dar passos diferentes e não será alguém que compreenderá ou que confiará somente na própria tecnologia, no seu próprio modo de pensar. E a nossa tendência é um pouco essa: pensar que nós e a nossa mente, o nosso modo de ser e de fazer, é o que resolve tudo. Meu querido irmão, minha querida irmã, sem relacionamento com Deus, nós não vamos muito longe não, tá? Nós vamos dar sempre cabeçadas por aí. Mas a partir do momento que nos colocamos com sinceridade na oração, entramos plenamente na realidade e compreendemos aquilo que Deus tem para nos dizer. Portanto, o primeiro ensinamento de hoje é este: entrar com oração na realidade que nos circunda. Só que a oração tem um outro aspecto, o aspecto educativo, que é aquilo que vemos na viúva do dia de hoje. Na verdade, Jesus utiliza a viúva para fazer um paralelo, dizendo que, veja, ela que insistiu com um homem justo, conseguiu o que queria. Imagina você que, insistindo com Deus, vai conseguir o que você quer também. Mas atenção, porque a oração é educativa?
Porque à medida que nós vamos pedindo para Deus coisas, nós vamos perceber da parte de Deus, tantas vezes, muitos nãos. Mas o não de Deus é sempre um sim. Porque Deus vai nos educando a compreender qual que é o verdadeiro desejo do nosso coração. Nós, por causa do pecado, por causa das nossas fragilidades, não compreendemos com clareza. E a educação constante, ou melhor, a oração constante, nos educa para compreender aquilo que Deus quer de nós. E esse é o nosso passo enquanto cristão. Pedir sempre, mas deixar também Deus falar. Ser atentos ou estarmos atentos aos nãos que Deus nos propõe, mas sabendo que este não é um sim, porque Deus não é negativo. Deus é sempre positivo, sempre. Somos nós que não conseguimos conceber a grandeza daquilo que Ele tem para nós. E por isso, o exercício da oração é este exercício capaz de compreender qual que é a vontade de Deus. E aqui nós vamos exercitar um fruto do Espírito, que é o fruto da longanimidade, ou longanimidade, que é a capacidade de compreender ao longo do tempo as demoras de Deus. Porque nem sempre Deus responde imediatamente. E nós vivemos num mundo imediatista, não? Nós até pagamos por isso. Quantos de nós aqui não assinamos a Amazon Prime para receber as coisas com maior velocidade? É verdade. Quantos de nós não assinamos lá o VIP do Mercado Livre, porque nós queremos tudo na hora. Mas Deus não age assim. Deus entende que as coisas precisam de tempo, precisam ser educadas. Você que é pai, você que é mãe, sabe muito bem que você não pode dar tudo imediatamente para o seu filho. Que a educação precisa de um tempo. Ele precisa ouvir certos nãos, precisa compreender que as coisas não são do jeito que se quer. As coisas têm uma lógica. E é exatamente quando o filho entra dentro da lógica, ele consegue ser obediente. Viu, crianças? Só uma dica aí para vocês, tá? Em todo caso, nós somos obedientes quando entramos dentro da lógica daquilo que os nossos pais nos propõem, mas também somos obedientes quando entramos na lógica de Deus. Quando conseguimos compreender que o que Ele tem para nós é melhor do que aquilo que nós pensamos. E você sabe isso por experiência. Quantas vezes você precisava de uma situação e rezou por aquilo e Deus te deu algo melhor do que você esperava? Você pode contar isso para mim? Eu tenho certeza que isso já aconteceu na tua vida. Porque Deus age assim com todos nós. A gente pede e de repente Ele nos dá algo melhor. E aí a gente fica até meio com vergonha, assim, por que eu fiquei pedindo para Deus, né? Mas faz parte, isso é parte da nossa espiritualidade, parte da nossa vida que aquece o coração, que nos deixa contente, que nos deixa feliz. Mas existe um terceiro passo. Então o segundo passo é o da educação. E agora o terceiro passo é o passo do cansaço. Quantos de nós aqui não cansamos de tanto pedir para Deus? Já estou cansado de rezar, já estou cansado de fazer as coisas certas, já estou cansado disso, já estou cansado dessa vida, já estou cansado disso, daquilo. Não vou entrar no lado sociológico que explica isso, todo mundo percebe um certo cansaço. Esse cansaço revela que nós somos humanos, revela que nós temos um limite. E voltando na primeira leitura, nós vamos ver que Arão e Hur são aqueles que, para manter os braços de Moisés em pé, um segurou de um lado e o outro segurou do outro. E eles fizeram um banquinho para ele sentar. Imagine só. A nossa oração, ela também passa pelo dado comunidade. Muitos de vocês me pedem, Padre, reza por mim por determinada situação. E eu, sinceramente, rezo. Se eu morrer, lá na minha casa, você vai lá e procura um livrinho vermelho que tem. Está em cima da minha cabeceira, do criado mudo do lado do meu quarto aqui. E lá tem o nome de todo mundo que me pede oração. E todos os dias pela manhã, depois de fazer o ofício das leituras e as laudes, eu olho para aquelas pessoas que me pedem oração e rezo de verdade. E quando alguém pede oração para você, você não pode simplesmente fazer a pessoa que quer estar de bem com a vida, né? De sim para, tá bom, vou rezar. Não. Se alguém pede para você para rezar, isso é seríssimo.
Naquele momento você precisa parar e prestar muita atenção no que a pessoa está pedindo para você. É como se você se colocasse agora do lado dela, segurando a mão dela, para ela não desanimar na oração. E muitas vezes pedimos oração para o outro porque nós já não conseguimos mais sozinho. Percebemos que a situação é cansativa, que a situação não nos ajuda. E se a comunidade tem esta consciência de que nós precisamos da oração de um pelo outro, a nossa vida começa a ser mais leve, e aí vai se cumprir aquilo que Jesus diz aqui no final do Evangelho: quando Ele voltar, vai encontrar fé sobre a terra. E esta fé, ela é também prática na oração pelos demais. Teve um dia aqui, numa terça-feira, que eu estava muito cansado com uma situação que estava acontecendo aqui na paróquia, acho que foi umas 2 semanas atrás. E as pessoas, é interessante que as pessoas meio que se assustam quando o padre pede oração. Não é para se assustar, eu também preciso. E aí depois, no final da missa, eu disse para as pessoas assim: desculpe, preciso pedir uma coisa para vocês, rezem por mim, porque eu estava muito cansado com a situação que estava acontecendo, uma situação delicada, difícil, que exigiu muito de mim, exigiu muito da nossa comunidade, exigiu uma situação dura. E as pessoas rezaram por mim, né? Posso até dizer, o irmão aqui, o Asfene, ele me escreveu, já era bem de noite, ele disse: padre, eu não sei o que está acontecendo, mas em atenção ao seu pedido, saiba que eu estou rezando por você. Ele me mandou essa mensagem no celular, esse irmão aqui, o Asfene. E isso me ajudou também a continuar na oração, porque minha vontade era desistir. Veja, isso pode acontecer com todo mundo. Com todo mundo. Mas a Sagrada Escritura aqui nos ensina que nós temos que rezar com perseverança, sem cessar. Mas o cansaço pode acontecer. E aí é quando nós pedimos para o outro. Muito me acho estranho quando o esposo não pede para a esposa ajuda para rezar. Quando a esposa não pede para o esposo ajuda para rezar. É necessário, viu? Vocês não estão casados para ficar um olhando para a cara do outro só não, tá? Até porque enjoa às vezes, viu? Né? Mas às vezes o marido está com dificuldade na oração, precisa pedir ajuda para a esposa. Eu não estou conseguindo rezar. A esposa vai colocar você na oração. Ou o esposo precisa, ou ao contrário, ou seja, ou os filhos não estão conseguindo rezar, o pai e a mãe disponível ali para a oração. Ou seja, e a comunidade também existe aqui para isso, para que um reze pelo outro, para que nos ajudemos a rezar sem desanimar, rezar sempre. E às vezes vamos precisar que irmãos sustentem as nossas mãos e sustentem também o nosso olhar para poder olhar para Deus, porque a nossa tendência é sempre desviar disso, é ir por outros caminhos. E é isto que fará com que, se Cristo voltasse agora, encontrasse fé sobre a terra. Porque vai encontrar uma comunidade que se ajuda, famílias, esposos que se olham, que se ajudam, que dão o melhor de si. E termino com isto: a oração não é um apêndice, não é um luxo, não é, eu faço quando eu quiser. A oração é uma necessidade decisiva na nossa vida. Assim como você toma café da manhã, almoça e janta, a oração também é o seu nutrimento. Necessita que em família tenhamos o horário para rezar. É necessário. Não é uma brincadeira de casinha. E casal que reza junto, família que reza junto, está na realidade. Compreende as situações que está vivendo com clareza. Sabe esperar no Senhor. Se sustenta um e outro. Este é o caminho. E o Evangelho de hoje nos ensina isso. As leituras de hoje nos ensinam isso. Espero que vocês possam fazer aquilo que São Paulo disse para Timóteo, não? Permanece firme naquilo que aprendestes e aceitastes como verdade. Ser firme, permanecer com firmeza. Que Maria Santíssima nos ajude e que possamos ser perseverantes em nossa oração. Que assim seja. Amém.